Estamos de volta para a Comissão Executiva. Hoje estamos a falar de parcerias público-privadas. Há pouco estávamos a falar da alocação do risco e da questão fundamental, que tem que ver com o risco naquilo que é a negociação das parcerias público-privadas. Joaquim, há pouco interrompi-o porque tínhamos que ir para intervalo, mas essa questão muitas vezes não foi salvaguardada da melhor maneira e houve, de facto, essa, digamos, má gestão e a má alocação e má negociação do risco entre privados e o setor estatal. Houve. Eu há pouco dizia que os privados apenas tinham o risco financeiro. Não é totalmente verdade. Também tiveram o risco de construção durante a fase de construção, mas a maior parte dos acionistas destas concessionárias são eles próprios empresas de construção, portanto, para eles é um risco relativamente mitigado. Como eu estava a dizer, também não podemos ter a pretensão de colocar demasiados riscos do lado do privado. Esta ideia que o privado também tem que ficar com todos os riscos é errado. É errado, primeiro porque o privado vai exigir um valor financeiro elevado, mas também pelo facto destes projetos serem financiados sobretudo pela banca, a própria banca tem que se assegurar que não há aqui um risco de falência significativo, porque isso poderia depois acarretar perdas para a banca face ao financiamento que colocou. Porque para os privados que são acionistas destas concessionárias, a grande vantagem é que esta dívida é não colateralizada, ou seja, a banca empresta à concessionária X, mas se a concessionária X falhar os seus pagamentos, a banca não pode ir junto dos acionistas da concessionária X exigir esses pagamentos. E, portanto, a própria banca também tem aqui um comportamento de aversão ao risco. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio em termos de alocação de risco. Estes modelos são extremamente complexos. Os próprios contratos também são bastante complexos e exatamente por serem complexos e serem aquilo que designamos por contratos incompletos, ou seja, contratos que evidentemente não podem prever todas as situações, e como estamos a falar de projetos a 30, 40 anos, que o investimento é elevado e portanto tem que haver aqui um período suficiente para amortizar o investimento e a dívida e remunerar os acionistas, quer dizer, que ninguém ache que os acionistas não estão lá para ganhar dinheiro e não passa pela cabeça que os acionistas não estejam lá para ganhar dinheiro. Aquilo que eu acho... A questão não é essa, porque a questão é que estão a ter rentabilidades elevadas. Quer dizer, não é normal para este tipo de negócios ter rentabilidades deste nível e, portanto, o problema é que fizemos investimentos que não tinham racionalidade económica e estamos a pagar demasiado por esses investimentos. E ainda por cima fizemos muitos. O que é um terceiro problema, ou seja, fizemos maus investimentos, mas isso é culpa do setor público, o privado aí, enfim, não tem que ser assacado por essa responsabilidade. Fizemos muitos, e isso criou-nos um problema de orçamental que já estamos a viver e que vamos continuar a viver no futuro se nada for feito, e, por outro lado, estamos a pagar demasiado por aqueles ativos e por aqueles serviços. Portanto, tudo conjugado, isto tornou-se um peso significativo no Orçamento de Estado dos próximos anos. Paulo, isto leva-nos a uma questão que tem que ver com a renegociação destes contratos. Parece-lhe possível chamar um privado que assinou um acordo e pedir-lhe para renegociar um contrato nesta altura? Da experiência destes 20 anos, a única renegociação que teve sucesso e que foi apontado como bom exemplo do Tribunal de Contas foi a questão da Fertagos. Todos os outros, todas as renegociações levaram a onerar mais todos os contribuintes e o Estado. Eu não vejo que essa tal... Ontem a público veio a renegociação da Luz ao Ponto, em que tinha havido uma antecipação de 4,4 milhões de euros. Portanto, aí está, mais uma vez, que a renegociação com os privados caem sempre para o lado, portanto, de quem paga a conta e o Estado fica sempre prejudicado por essas renegociações. Mas isso acontece, Paulo, acontece porque, mais uma vez, da parte de quem está a negociar do lado do Estado, não tem a informação técnica ou a competência técnica para o fazer. E continuam-se a socorrer de consultores externos. Porque não apostar nas pessoas que existem quadros altamente qualificados dentro do Estado, em todas as vertentes, porque não apostar nessa gente dá formação. Os privados, quando houve este novo modelo, os bancos socorreram os seus parceiros dos bancos internacionais, estudaram a fundo as questões,
Porquê que o Estado não o faz? Não há essa cooperação também entre os Estados, nomeadamente. Claro. Há países europeus, nomeadamente a Inglaterra, que têm, digamos, uma longa tradição e uma grande escola ao nível das parcerias público-privadas, que eu saiba, pelo menos na preparação deste programa, não vi uma grande cooperação, ou pelo menos notícias de cooperação de modo profundo entre aquilo que é os vários institutos. Existe ao nível do Tribunal de Contas, o INTOSAI tem normas internacionais, a OCDE tem uma conferência anual, onde o representante de Portugal oficialmente é a Direção-Geral do Orçamento, embora o Tesouro e a Par Pública também já tenham participado. Portanto, existe algum networking público. Eu não sei se do lado do Estado português ele é bem aproveitado, mas existe e creio que existe também por parte dos casos de sucesso, nomeadamente Inglaterra, que é um caso misto. Tem casos de sucesso e tem casos de falhanço. Ou a Austrália, que tem bastantes casos de sucesso, seguramente que existe disponibilidade para apoiar, e sobretudo ao nível da OCDE. E a OCDE tem feito alguns trabalhos bastante relevantes sobre as parcerias. Agora, o problema é que do lado do Estado estamos a falar de poucas pessoas. Repare, estamos a falar de 112 PPPs e concessões e eu garanto-lhe que não existe sequer 40 pessoas no Estado a trabalhar nesta área. Portanto, no limite, cada pessoa poderá, na melhor das hipóteses, acompanhar 3 destas parcerias, o que provavelmente acompanha muito mais. O que evidentemente, quer dizer, limita bastante a capacidade de atuação. E depois há outro aspecto. O Estado português tem, na realidade, 3 entidades a acompanhar diretamente as parcerias. Tem a Par Pública, a Direção-Geral do Tesouro e uma unidade no Ministério das Obras Públicas. E aquilo que vemos da experiência internacional é que a maior parte dos países tem apenas uma agência de PPPs, que é algo que está falado em Portugal desde 2009, nunca aconteceu. Ou seja, temos poucos recursos e eles estão dispersos e com orientações políticas diferentes. E, portanto, isto evidentemente gera uma entropia no sistema do lado público que não favorece as negociações com o privado, que normalmente rodeia-se de um conjunto vasto de consultores, advogados, banca de investimento, etc. E lhe dá tal assimetria de informação e de capacidade negocial que depois resulta, como o Paulo dizia, em mais renegociações para o Estado. Paulo, esta questão também me parece importante, que é, digamos, a interdisciplinaridade de um contrato de PPPs. Muitas vezes estamos a falar de engenheiros, de advogados, de pessoas ligadas ao setor financeiro ou com conhecimentos de financiamento. Há aqui uma complexidade técnica e várias disciplinas que têm que contribuir para a análise destes mesmos problemas também. Sim, sim. E se não for... se não houver aí uma conjugação de esforços, com certeza que isso não terá frutos benéficos para o Estado. É preciso essa, digamos, interdisciplinaridade e haver várias pessoas especialistas e todas a trabalharem para o mesmo lado. É, exatamente, porque... São contratos bastante complexos. Joaquim Miranda Sarmento, vamos pensar na questão, ou vamos abordar a questão mais difícil de tudo isto, que é o que já está assinado e os custos que estão, digamos, assumidos para a frente. Como é que é possível olhar para esses custos que já estão assumidos e que vão cair nos orçamentos de Estado dos próximos anos e renegociar? É possível renegociar? Não é possível? Eu sei que o Joaquim Miranda Sarmento está a estudar há bastante tempo essa questão e há propostas extraordinariamente curiosas para mudarmos aquilo que é o peso dos próximos anos. Sim, a Universidade Católica Portuguesa tem um observatório das PPPs, onde estão representados todos os vários interessados, públicos e privados, e nós em dezembro apresentámos uma proposta para não numa lógica de renegociação, mas numa lógica de compra por parte do Estado destes ativos. Fizemos o estudo para as 7 executos, que já estão em construção, e depois também para as novas concessionárias. Se nós virmos, eu não sei se... Muito bem, Joaquim, eu se calhar ia-lhe pedir que talvez okay. eu mostrasse o gráfico, enquanto o Joaquim explica, talvez seja mais fácil o nosso realizador. As atuais executos, que já estão contratadas e já estão, evidentemente, em funcionamento, têm esta linha de encargos. Portanto, em 2012 representam 800 milhões de euros,
e vemos que até 2025 temos valores sempre acima de 500 milhões de euros. É exatamente estes valores que o Joaquim está neste momento a falar Exatamente. e que se situam claramente acima dos 500 milhões de euros que estão quase aqui. até 2025, depois vai-se reduzindo um pouco. Este valor que nós estamos a ver serve para os privados pagarem os custos de manutenção das autoestradas e pagarem a dívida à banca, pagarem o IRC, remunerarem os seus acionistas. Para termos uma ideia desta linha de pagamentos, isto não, peço desculpa, não se vê muito bem, mas há aqui esta zona mais, a zona em baixo mais representa os estável, custos, digamos assim. Exatamente, representa os custos operacionais de manutenção destas estradas. Para as pessoas terem uma ideia, em 2012 o Estado paga 800 milhões de euros a estas 7 concessionárias e se retirarmos os custos operacionais, nós ficamos com cerca de 700 milhões de euros. Ou seja, a diferença entre exatamente este ponto que estamos aqui a ver e tudo isto que está aqui. Tudo isso. E, portanto, estamos a falar de cerca de 700 milhões de euros em 2012 e depois o valor mantém-se, vai-se reduzindo um pouco, mas mantém-se sempre acima dos 300, 400 milhões de euros até quase ao final da concessão. Ou seja, claramente, Joaquim, este valor que é o grosso dos valores pagos, mais uma vez digo, é a diferença entre este valor e tudo isto que está aqui, que vai até, digamos, ao outro lado, exatamente deste ponto até aqui, tudo isto corresponde exatamente aqui. É uma dívida que o Estado tem. Ou seja, se retirarmos os custos operacionais das estradas, o Estado assumiu uma dívida para com as concessionárias. Esses valores estão a representar uma dívida que o Estado está a pagar a cerca de 15% ao ano. Ou seja, se pegarmos esse valor e utilizarmos aquilo que é o modelo mais comum em finanças para medir a rentabilidade do ativo, que é o CAPM, o Capital Asset Pricing Model, os privados estão a ter um CAPM com uma taxa de juros sem risco de 6%, de 15%. E, portanto, a nossa proposta é, aos valores de pagamento, descontar os custos operacionais e esse valor líquido esses valores líquidos que vamos pagar até 2032 aos privados, descontá-los a uma taxa de 15% e pagar hoje essa dívida que acumulamos para os próximos 20 anos. Ou seja, se me permite só fazer aqui, digamos, uma desmontagem daquilo que o Joaquim Miranda está a dizer, e muito bem, se pensarmos nisto como um crédito à habitação, Exatamente. Por exemplo, basicamente era dizer a alguém que criou ou que construiu uma casa, nós pagamos os custos de manutenção próprios da casa, a substituição de lâmpadas, Exatamente. a pintura das fachadas, Exatamente. mas o financiamento nós pagamos já tudo, em vez de ficarmos a pagar durante Exatamente. 30 anos, pagamos Exatamente. hoje Pagamos todas hoje essas tudo prestações, isso. obviamente com um desconto, como é lógico, Exatamente. relativamente ao custo de capital dos próximos anos. Não, repare, mas sem desconto face àquilo que é a rentabilidade do ativo. Ou seja, estamos a dizer, em vez de vos pagarmos 700 milhões líquidos este ano, 700 milhões no próximo ano, 600 e não sei quantos milhões seguir e assim sucessivamente, vamos calcular o valor atual líquido disso com uma taxa de 15%, que é a vossa rentabilidade neste momento. Agora, isso abre duas questões para as quais eu gostava de ter o seu comentário. Primeiro, do lado dos privados, estarão dispostos a aceitar hoje um determinado montante em troca dessas mensalidades, digamos assim? Eu já lá iria, Rui, mas deixe-me só dizer, repare, ao descontarmos estes valores financeiros futuros a uma taxa de 15%, chegamos a um valor de 3,5 mil milhões de euros. Que é, digamos, quanto valem estes projetos no dia de hoje? Exatamente, a uma taxa Muito de 15%. Esses 3,5 mil milhões de euros seriam financiados através de dívida pública. A Troika tem, um dos empréstimos da Troika é a 15 anos a 4%. Mas vamos admitir que conseguimos um financiamento a 6%. Ou seja, exatamente a mesma taxa que foi utilizada aqui para cálculo. Não, a taxa que foi utilizada aqui foi 15% de desconto, mas para financiamento dos 3,5 mil milhões, uma taxa de 6%. Se o Estado financiar esses 3,5 mil milhões a 6%, fica a pagar 200 milhões de juros por ano. Repare, estamos a trocar 700 milhões de pagamento líquido por 200 milhões de pagamento de juros. E, portanto, o Estado está a poupar no primeiro ano 500 milhões e depois vai poupando ligeiramente Joaquim, menos. só para termos, porque falamos de vários números ao mesmo tempo e para não haver confusões, não há magia nisso. A diferença é que o Estado consegue melhores custos de financiamento. Fazendo... E é uma oportunidade de arbitragem. Ou seja, estamos a trocar dívida a 15% por dívida a 6%. Evidentemente isto acontece porque estamos a dar rentabilidades elevadas aos privados. E, portanto, o ganho, estes 400 milhões por ano de ganho, está na troca da dívida a 15% pela dívida a 6%.
Para que não se diga que estamos a empurrar o problema com a barriga, vamos admitir que o Estado pagava não só os juros, mas também uma anuidade de capital deste empréstimo. Então, se me permite, ou seja, digamos uma amortização se assim podemos dizer, como é normal. como é num crédito à habitação. Ou seja, é isso que estamos a ver neste momento. A linha de baixo é o juro mais o capital, Isto que está aqui, que são 300 milhões de euros. A linha de cima é o pagamento líquido, são 700 milhões. Portanto, é exatamente esta diferença. Pagando juros e amortizando capital e fazendo uma amortização normal, o Estado pouparia a parte de cima, que são cerca de 400 milhões de euros, que é isto que está aqui, nos primeiros 15 anos, e depois o valor vai se reduzindo vai ligeiramente. Este nível de poupanças é elevadíssimo para o Estado. Agora o Rui pergunta-me, os privados estão dispostos Era exatamente essa questão que eu lhe ia colocar. aceitar? Porque, obviamente, ninguém troca uma rentabilidade interessante e garantida por um pagamento inicial, se não for ele próprio também interessante. Não, exatamente. Mas repara uma coisa. Primeiro ponto, nós não estamos a falar de qualquer haircut da dívida aos privados. Portanto, não estamos a falar de qualquer haircut da dívida, nem estamos a falar de qualquer resgate. Estamos a falar de uma negociação em que os privados teriam que estar de acordo. E os 15% é a rentabilidade média dos 7 projetos. Admito que num seja mais elevada e noutros mais baixa. A questão é, o Estado pagaria 3,5 mil milhões de euros aos privados e os privados iriam, em primeiro lugar, amortizar a dívida à banca e o remanescente pagar o IRC e distribuir aos seus acionistas. Ou seja, esta fase, atendendo à crise em que estamos, seria Exatamente. um fator interessante. Aqui digamos, do ponto de vista de contexto, há aqui uma oportunidade de contexto. Exatamente. Assim. Esta oportunidade de arbitragem acontece por dois motivos, porque a taxa é trocar uma taxa de 15 por uma taxa de 6 ou de 5 e, por outro lado, é o facto que quer a banca, quer os privados precisam de liquidez. E, portanto, estaríamos a injetar, também é verdade que uma parte da dívida à banca destes projetos é a banca internacional, mas estaríamos a injetar liquidez na banca e estaríamos a injetar liquidez nos privados, acionistas destas concessionárias, alguns também são estrangeiros, outros são nacionais, que provavelmente também iriam utilizar este dinheiro para desalavancar as suas operações. E, portanto, estaríamos a dar liquidez à banca e aos próprios privados. acionistas destas empresas. No último minuto que nos resta, Joaquim... Deixe-me só dizer, peço desculpa, para o Estado tem duas grandes vantagens. Poupa imenso dinheiro e acaba com o risco de renegociação para o futuro. Porque, digamos, os contratos ficam fechados, terminam. Assim. Tem uma desvantagem, ou melhor, tem duas desvantagens. Evidentemente, aumenta a dívida pública em 2 pontos percentuais e passa um único risco, que é o risco de manutenção, mas que está descontado nos nossos cálculos, para o Estado. O risco de construção já não existe, o risco de financiamento para o Estado não existe porque a taxa de juros é fixa, o risco de procura já vimos que está do lado do Estado e, portanto, não só terminamos com qualquer possibilidade no futuro de voltar a ter renegociações destas estradas e nas novas subconcessionárias, como estamos a poupar 400 milhões de euros por ano para os próximos 15 ou 20 anos. É a grande questão. Nas novas subconcessionárias, a partir de 2015, com um modelo ligeiramente diferente, poupou outros 400 milhões de euros. Portanto, a partir de 2015, a poupança era de 800 milhões de euros e até lá era de 400 milhões por ano. A grande questão, e obviamente que o Joaquim não poderá responder, é se a Troika aceitaria este modelo. Pois, isso não posso responder, embora a Troika facilmente verá que isto ajuda, não resolve o problema das finanças públicas portuguesas, nem resolve o problema de liquidez da banca, mas dá um contributo significativo. Para resolver esta questão. Joaquim Miranda Sarmento, Paulo Carvalho, foi um prazer contar com a vossa presença nesta Comissão Executiva. Olhámos para as PPPs com dois especialistas que analisaram a fundo esta questão, tentámos perceber as virtualidades e também os defeitos do modelo e perceber como nos próximos anos as PPPs podem ser renegociadas ou pelo menos pesar um pouco menos no orçamento do Estado. A Comissão Executiva regressa segunda-feira. Desejo-lhe um bom fim de semana. Até lá.